Aleluia! Feliz ano novo, então, não é verdade? Que coisa boa começarmos o ano nos consagrando ao Senhor, amém, irmãos? O pastor falou, Areta, já vai ser a sua vez agora, já sobe, né? Eu nem preciso me apresentar, eu falei, eu subo, eu já sou de casa, não é verdade? Mas é uma alegria estar com os irmãos aqui mais uma vez. Cada vez que eu venho tem uma coisa diferente nessa igreja, é muito chique. Essa igreja não para, amém? Falei, gente, onde eu estou? Onde eu estou? Como tá lindo aqui. Mas é assim, de fato, a vida com Deus ela é de fé em fé e de glória em glória. E nós não vamos parar, amém, irmãos? Nós vamos avançar no Senhor. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, porque hoje não é vigília, não é verdade? Irmãos, graças a Deus pela unção do Espírito e o Ministério de Música ungido aqui cantando essa música, que aliás é uma das favoritas do meu marido, estava até chorando ali. Porque é tão maravilhoso, irmãos, saber que o nosso rei está voltando e que nós vamos estar com ele. E sabe que o que nós vamos falar hoje tem um pouco a ver com isso, pelo menos o início aqui, né? Eu estava meditando esses dias que você sabia que todas as religiões, elas existem para tentar explicar de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Todas as religiões que você pensar, elas nasceram, num certo sentido, para tentar dar explicações para as pessoas de onde elas vieram, o que elas estão fazendo aqui e para onde elas vão. E sabe, nós já descobrimos isso, irmãos. Quando nós encontramos Jesus, nós entendemos de onde nós viemos, porque nós viemos dele, nós nascemos dele, nós existimos por meio dele, é por causa dele, por meio dele, para ele que são todas as coisas. Nele nós nascemos, nós somos feitura dele, amém? Então nós entendemos de onde nós viemos. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, amém? Vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. O que eu estou fazendo aqui? Se eu vim dele, alguém que foi afetado por ele, que nasceu dele, que foi chamado por ele, que foi alcançado por ele, precisa responder a ele. Toda pessoa que veio dele precisa dar respostas para Deus. Precisa dizer a Deus ou dar respostas para ele de acordo com aquela vida que agora ele recebeu. Então, eu já vou te dizer uma coisa. Não tem ninguém aqui que foi chamado para não fazer nada. Olha aí, dá um glória a Deus aí. Ninguém aqui foi chamado para não fazer nada. Só para assistir alguém, ou só para ver alguém avançando, só para ver alguém crescendo. Não, cada um de nós fomos chamados por Deus para fazer alguma coisa para ele. Amém? E qual é a outra resposta ou pergunta que todos fazem? Para onde eu vou? Nossa, a gente já sabe isso, irmãos. Nós vamos voltar para ele. Sabe? E nós vamos vê-lo como ele é. Naquele dia, nós o veremos face a face. E saberemos como ele é. Por enquanto, a gente sabe só algumas coisas nessa vida eterna que nos espera. Mas nós estamos com uma natureza gemendo, sabe? Esperando essa redenção. Como a natureza geme, nós estamos esperando essa redenção. E nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Filhos de Deus. E sabe, eu estava meditando sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, eu não sei você, mas esse tempo realmente, essa hora realmente se aproxima. Várias vezes eu escutei alguém dizendo assim, vocês crentes sempre dizem que Jesus está voltando. Vocês nunca ouviram isso, gente? Só lá onde eu moro? Não, aqui também, né? Por favor. Não é verdade? Não, vocês estão dizendo que Jesus está voltando já há um tempão. E cadê ele que não volta? Mas como nos dias de Noé, será? E a gente está dizendo, a gente veio ouvindo uma música hoje no carro com a minha filha. E a gente está dizendo, ele virá. Num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele, irá. E vai chegar uma hora que vai fechar a porta dessa arca, concorda? Só que nós já ouvimos a proclamação dessa salvação, irmãos. Pessoas vão dizer, eles são loucos, né? Eles são aqueles que estão anunciando, mas Jesus, cadê Jesus? Mas vai ser num piscar de olhos. E a igreja vai ser arrebatada. Faltou só cantar essa, né? Mas a igreja, essa... Olha, as crianças estão sabendo, irmão. Será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Aleluia! Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. E aí pensa que é no piscar de olhos, né? E aí eu fico, meu Deus, e
Por isso essa canção fala, né, que a gente não tem que se apegar com as coisas daqui, irmãos. Pessoas nesse tempo fazendo caso de tanta coisa, fazendo questão de tanta coisa, entrando em briga por tanta coisa. E sabe, nesse piscar de olhos, todas essas coisas vão ficar aqui. Coisas são coisas, mas a sua vida é eterna, irmãos. E quantos nós vamos levar conosco? Porque isso é o que Deus ama, as vidas. Coisas são coisas. Mas o Senhor Ele está nos chamando para viver um propósito ardente nesses últimos dias. Sabe, como eu estava dizendo, algumas pessoas pensam, não, dá tempo ainda de viver, dá tempo. Jesus não está voltando, toda vez que você fala, mas não volta. E sabe, isso me faz perceber um tom de uma distração. É essa palavra que eu quero usar. De uma distração. É como se isso viesse para nos distrair. Como se dissesse para nós, não, ainda dá tempo. Mas o tempo urge, você entende? E aí para pensar, eu estava conversando isso com meu marido esses dias. Como nós somos uma geração de distrações. A geração mesmo, tudo nos distrai. Sim ou não, gente? Que eu estou sozinha aqui, me sentindo só. Vamos conversar sobre isso. Não é verdade? Tudo nos distrai. Irmão, se abre o celular, se a gente não tiver cuidado, a gente fica ali 40 minutos sem perceber. Ou só eu estou confessando o meu pecado nessa noite? E eu não estou dizendo sobre nada demais. Às vezes eu estou ali, gente, a cabeça está assim, deixa eu ver vídeo de cachorrinho, né? Vídeo de cachorrinho, coisa fofinha, não é? Daqui a pouco vem uma coisa dramática, daqui a pouco vem um tsunami, eu tô, meu Deus, era só cachorrinho que eu queria ouvir, que eu queria ver, né? Mas as coisas acontecendo, e quando a gente menos percebe, a nossa mente está completamente envolvida com um monte de coisa que está acontecendo, e você pensa, meu Deus, isso só serviu para me distrair. E, na verdade, para me trazer um certo receio, um medo, sabe, uma falta de senso, de propósito. Ei, o Senhor tem me dito, e, amado, eu creio que é um clamor mesmo do Espírito Santo. Nós precisamos estar despertos. Mais do que nunca, o que o apóstolo Paulo disse em sua epístola aos Efésios é tão atual. É como se ele estivesse escrevendo agora. É para estar desperto, é para levantar, é para não deixar se esmurecer, é para não contaminar a sua mente com coisas que não te levam a lugar nenhum, é para ter um temor de Deus aumentado. Sabe o que é o temor de Deus? O temor do Senhor é amar aquilo que Ele ama e é odiar aquilo que Ele odeia. Vou falar de novo para você. É ter um temor do Senhor aumentado. O que é o temor do Senhor? Eu amo aquilo que o Senhor ama e eu detesto aquilo que o Senhor detesta. Então olha, se o Senhor ama isso, isso eu faço. Mas se o Senhor detesta isso, eu também detesto, eu não faço. E sabe, eu detesto a mentira, eu detesto a boca que fala maldade. Você entende? Isso é o temor do Senhor aumentado no nosso coração, irmãos. É aquele perfil traçado. Ei, eu preciso andar como meu Pai me inspira. E eu estou em Cristo e eu vou andar como Ele andou. Isso não pode ser falsidade, isso não pode ser algo que é hipotético. Se Ele disse que eu posso, eu posso. Diga, eu posso. E é nessa hora, irmãos, que as pessoas que estão nesse mundo vão ver a diferença entre o justo e o injusto. Entre aquele que serve a Deus e entre aquele que não serve a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em Efésios 5. Vamos lá fluir naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Mas o tom da mensagem do Senhor para a nossa vida é: vamos estar despertos, irmãos. Vamos estar conscientes do nosso propósito, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Efésios 5, eu quero começar aí com você. Deus é bom em todo tempo, amém? Diga assim comigo, eu não vou viver em distrações. Você crê nisso, irmão? Amém? Eu creio em nome de Jesus, o Espírito Santo nos trazendo a luz do que é que nos está distraindo. Eu dei um exemplo básico aqui do telefone só porque é uma geração da informação, né? Mas você sabia que podem ser outras coisas que podem estar te distraindo? Pode ser coisas que vêm na sua mente que te distraem. Te levam para onde do teu propósito. E quando você vê, você está acordando com aquele pensamento, ruminando aquilo, dormindo com aquilo, e aquilo está cada vez te afastando mais do seu propósito. O propósito é uma distração. Às vezes são companhias, às vezes são pessoas que estão te distraindo. Toda vez que você tenta se erguer, a pessoa vem trazendo uma informação contrária e você se desanima. Sabia que até isso o Senhor Ele pode nos instruir sobre associações corretas nesses dias, irmãos? Eu não estou falando sobre não perdoar ou não amarmos uns aos outros. Eu estou falando sobre ter tempo criterioso com pessoas que vão te levar a algum lugar.
Vou falar mais uma vez. Sobre ter tempo criterioso com pessoas que vão te levar para algum lugar. Amém? O apóstolo Paulo diz assim, em Efésios 5, ele começa a falar sobre a diferença do fruto da luz e as obras das trevas. Lá no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 5, ele diz assim, 7 do capítulo 5, portanto, não sejais participantes com eles das obras das trevas, porque ele diz assim no 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Diga assim comigo, bondade, justiça, verdade. Tudo na minha e na tua vida, uma vez que agora nós não somos treva. Glória a Deus por isso. Dê um ufa aí, glória a Deus, irmão. Porque a Bíblia nem chama a gente de filho da treva, já chama da treva inteira, entendeu? Porque antes eram trevas. Misericórdia. Eu sei que em outras passagens está filhos das trevas, filhos da desobediência, mas aqui está dizendo, outrora erais trevas. Tipo assim, a treva era você. Eu era a treva. Agora a treva sem quem? Sem Jesus. Mas quando Jesus alcançou a minha vida, Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre. Gente, eu estou igual o filme da Disney. Para cada frase uma música, né? Meu pastor que fala. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Mas Ele estendeu a sua mão para nós, irmãos. Então agora nós somos luz no Senhor. E Ele diz, ande como filho da luz. Ele já diz quais são os frutos. Ele diz, uma pessoa que é filha da luz, ou seja, agora é luz no Senhor, ela vai andar em toda bondade. Ela vai andar em toda justiça. E ela vai andar em toda verdade. Mais do que nunca é urgente que de nós, irmãos, só saia bondade, só saia justiça e só saia verdade. É mais do que nunca, é urgente. Você vai ver pelo contexto como o tempo urge. Ele diz assim no versículo 9, no 10, perdão, provando sempre o que é agradável ao Senhor. No 11, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, ele diz para a gente fazer o quê? Reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Tem coisa que é vergonhosa. Tem coisa que só referir aquilo que foi feito já é o quê? Vergonha. Não é nem para saber, não é nem para cogitar, não é nem para cogitar que saia dos nossos lábios. Sabe? Conversar sobre aquilo. É tão triste, irmãos. Porque as trevas estão, por assim dizer, dando obras ou frutificando. E isso é visível. Porque aquilo que eles fazem em oculto, em algum momento, vai ser manifesto. É por isso que toda luz incomoda. É por isso que toda luz incomoda. Aí agora a gente vai fazer uma nova canção. Uma luz incomoda muita gente. Várias luzes incomodam muito mais. Essa é a minha versão, vem agora. Sabe por quê, irmão? Você já esteve em algum lugar onde a pessoa, ela muda porque sabe que você chegou? Então ela ia falar um palavrão, mas ela não fala, ela chegou. Sabe, ela estava fazendo alguma coisa errada, mas daí você estava no ambiente. E aí ela é crente. Ela é crente. Ótimo. Porque essa é a prova, amado, que a luz expõe aquilo que não está certo. Sabe, se está tudo escuro aqui, não tem luz nenhuma, a gente não encontra essas cadeiras, não encontra, vai ter que tatear. Mas se um facho de luz, uma luz, ainda que seja de uma lanterna, algo pequeno, chega no meio da escuridão, dá para ver, tem luz ali, tem luz naquele lugar. E sabe, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, uma vida agora em Cristo, ela tem um resultado diferente. É isso que eu quero dizer para você nessa noite, essa palavra, um resultado diferente. Uma demonstração diferente. Ele diz, o só referir é vergonha? Isso vai ser manifesto, isso vai ser visível, em algum momento vai ser. Porque a Bíblia diz que tudo o que fazemos, tanto justos e injustos, tudo está diante daquele, nu e patente, diante dos olhos daquele a qual nós vamos prestar contas. Então não tem nada na nossa vida que a gente diga, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, amado. A vida é dele, se ele comprou é dele. E nós vamos prestar contas a ele. Mas olha o que ele diz no versículo 13. Mas todas as coisas, olha o que eu falei para você agora, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas.
porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, agora preste atenção, desperta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E aí ele vai dizer um versículo que a gente sabe há muito tempo, mas vê que ele está atrelado ao que foi dito antes. Ele diz, portanto o quê? Portanto, o que foi dito antes. O que foi dito antes? Que filhos das trevas têm um tipo de procedimento, mas que filhos da luz têm outro tipo de procedimento. Que se filhos das trevas não andam em bondade, não andam em justiça, não andam em verdade, filhos da luz não mentem, não fazem maldade, não andam em injustiça, não concordam com o que é injusto, não concordam com o que é mentira. Não, isso não tem nada a ver com luz, porque o meu pai não é pai da mentira. O meu pai é o pai da verdade. E aí ele começa a dizer, portanto, ou seja, dadas essas coisas, prestem atenção. Aí ele vai dizer, portanto, vede prudentemente como andais. Isso significa, irmãos, que pode ser que alguém tenha estado nesse lugar, nesse ambiente, afetado por Deus, mas não olhar como está andando. Você concorda? E nós estamos ministrando aqui para nós, para a nossa vida. Eu estou aqui, nesse momento, junto com todos vocês. Até porque eu recebo primeiro, não é verdade? E o Senhor disse para mim, você está vendo? Não importa que seja filho da luz nesse sentido. O filho da luz ainda assim terá uma escolha. E, amados, o Senhor nos chamou para essa noite, dia 2 de janeiro. A gente vai viver esse ano inteiro de 2024 para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O Senhor ministrou no meu coração na última ministração que eu fiz, e essa palavra veio saltando no meu coração, como que uma força extra. Essa era a palavra que vinha, uma força extra, uma força extra, uma força extra, para coisas que você achava assim, nossa, mas isso é muito impossível de viver, isso é muito difícil. E o Senhor me dizendo, mas tem uma força extra. Ele precisa tanto, Ele quer tanto que esses filhos da luz frutifiquem desse jeito, dessa maneira, nessa última hora, nesse tempo que urge, que vai vir uma força extra sobre nós, irmãos. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, mas naquilo que a gente achava difícil fazer, uma força extra do Senhor. Sabe como que um tch na gente, sabe? Como é que é o nome daquilo? Desfibrilador. Não é isso? Você estava lá, ó, quase dormindo. Desperta, tu que dormes. Dei um grito aí para você acordar. Desperta. Amado, isso é sério. Porque eu acredito que se a gente tivesse mais acordado, um monte de coisa estava acontecendo. E todos nos incluímos, amém? Por quê? Porque às vezes a gente fica acostumado com essa vida de fé. Quando o Senhor, Ele diz para nós que tem mais coisas para fazer. Eu preciso ser melhor esse ano de 2024 do que eu fui no ano passado. Eu não posso me acostumar com as mesmas palavras, com as mesmas mensagens, com as mesmas coisas. Não, a palavra não vai mudar. Mas em que nível essa palavra encontra a minha vida naquela hora? Eu preciso ter melhorado. Eu preciso ter crescido. Eu preciso ter avançado. A vida com Deus é de fé em fé, irmão. É de glória em glória. E sabe o quanto o Senhor nos tem pedido? O mínimo é, vede prudentemente como andais. E Ele diz nesse versículo, que é o 15, não como nécios, e sim como sábios. E aí Ele vai dar a palavra aqui, no 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu não disse que Ele poderia ter escrito agora, irmãos? Não parece que Ele acabou de escrever? E olha quanto tempo isso tem. Eu fico pensando, não, apóstolo Paulo, você não percebeu, os dias são maus agora. Não. Já está acontecendo, amado, desde que o mundo foi entregue, esse governo do mundo foi entregue do homem, né, a Satanás. Esse mundo jaz no maligno. É que essas coisas, elas estão vindo à tona cada vez mais, porque o tempo dessa prestação de contas está chegando. Esses dias eu explicando para Maria Luísa sobre Jesus ter vencido, né? E ele venceu, ele ressuscitou. Mas eu não sei como as crianças também. Um dia eu perguntei, mas o diabo está fazendo um monte de coisa aí ainda. Aí fica parecendo, ele venceu ou não venceu? Não é verdade, gente? Ele venceu ou não venceu? E aí a gente para explicar. Não, ele venceu e quem está nele já venceu com ele. Acontece que vai chegar uma hora dessa prestação de contas. Porque essa terra está num arrendamento. Mas um dia essa terra vai voltar para o seu primeiro dono, irmãos.
e ele esmagará a cabeça da serpente. Como foi dito lá em Gênesis, o descendente esmagará a cabeça da serpente, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então quem está com ele já venceu? Claro que venceu. Mas esse mundo está ainda, como eu disse, né? Angustiado por coisas que ele foi submetido, não pela vontade de Deus, mas por causa do iníquo, por causa das trevas, por causa da legalidade dada. Mas diga, eu não estou mais nesse lugar. Você é um estrangeiro, não é verdade? Você não é daqui, nós não somos daqui. Irmãos, ele diz, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é aquele que não entende, é aquele que fica avoado. Irmão, em nome de Jesus, não fica avoado. Ei, desperta. Não fica avoado, não fica. Você se percebeu avoado, se percebeu distraído. Rápido. Ei. Eu não tenho tempo para perder. Não. Eu não tenho tempo para perder. Meu tempo é valioso demais. Meu tempo está contando para a eternidade. O que eu estou fazendo com o meu tempo está sendo visto diante dele. E é diante dele que eu vou prestar contas. Mas eu não estou falando sobre não se distrair no sentido de, a gente está de férias, né? Falei com o pastor. Hoje é o nosso primeiro dia de férias, a gente está aqui. Uhul! Hoje, dia 2. Eu falei, como você vai tirar férias? Primeiro eu começo lá na igreja, amém? Mas eu não estou falando sobre se distrair. Minha filha já está cheia de programações, é patinar no gelo, é um monte de coisas. Siga-me para mais dicas, amém? Não é sobre essa distração, irmãos. Isso é lícito, até Jesus descansava. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando sobre o nosso dia a dia. Eu estou falando sobre coisas que são aquelas raposinhas. Amado, ninguém tropeça numa montanha. Porque a montanha você está vendo. A gente tropeça numa brita. Tropecei. Pequenininha. Bem pequenininha, que a gente não reparou. É nela que a gente tropeça, escorrega, cai. Porque a montanha a gente está vendo. Entende que são coisas pequenas que a gente está precisando nesse tempo olhar para que a gente não se distraia e para que a gente seja mais efetivo naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Eu disse esses dias, irmãos, as pessoas têm falado sobre intencionalidade. Vocês já ouviram essa palavra aqui? Seja intencional, de fato está certo, seja intencional. O ser intencional nesse sentido se aplica aqui, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Se eu estou cantando, por que eu estou cantando? Se eu estou pregando, por que eu estou pregando? Amém. Aleluia. Se eu quero servir na igreja, por que eu quero servir na igreja? Se eu quero um bom trabalho, para que eu quero um bom trabalho? Tudo tem que ter um porquê. Então, por que eu quero ter mais dinheiro? Ou por que eu quero ter esse carro? Ou por que eu quero ter esse emprego? Ou por que eu quero ter essa casa? Tudo tem que ter um porquê. Porque todas essas coisas são coisas. Mas a eternidade não está atrelada a coisas, irmãos. Então, se coisas nos envolvem, elas têm que ter um porquê eterno. Está comigo? O trabalho tem que ter um porquê eterno. A casa tem que ter um porquê eterno. Tem que ter um porquê eterno. O Senhor vai te dar coisas, mas elas serão, preste atenção nisso, elas serão coisas usadas como instrumento para colocar na eternidade um saldo para você. Um saldo. Amém, irmão? Um saldo para a tua conta, um saldo para você. Sabe, quando ele diz aqui que a gente pode remir o tempo, isso é verdade. O que é remir o tempo? É estar apercebido dessas coisas que vêm para nos roubar. E se ele fala sobre o tempo, é porque o tempo é importante para fazer coisas em Deus. Para fortalecer coisas em Deus. Para construir um edifício para Deus. Porque edifício leva tempo ser construído. Irmãos, às vezes você vê uma obra, tem aquele tapume lá no Rio, está cheio de obra. Cheio de obra. Mas toda vez que eu passo por aqueles engarrafamentos, eu penso, quando tirarem esse tapume, eu vou ficar assim, uau! Porque a gente só vê aquilo tudo fechado. E o tempo que está levando aquele trânsito cheio de nó. Mas a gente não está vendo que por dentro está sendo estabelecido algo muito grande. Um alicerce muito grande para aguentar tudo aquilo que vai ser erguido. Então você percebe que se eu perco tempo com coisas pequenas, eu estou tirando o tempo de construir o quê? Alicerces. Eu estou tirando o tempo de construir coisas que vão durar.
E sabe, o apóstolo Paulo disse, eu sei que ele fala sobre os mestres ou sobre quem ensina, mas isso se aplica a todo aquele que recebeu Jesus. Ele diz, vocês já receberam um fundamento que foi posto, que é Cristo. Não pode existir nenhum outro fundamento senão Cristo. O fundamento já foi colocado, ele é a pedra fundamental. E aí ele diz, agora, cada um veja, porém, como edifica sobre o fundamento. Quando ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não basta ser luz. Eu tenho que decidir andar na luz. Não basta ter recebido Jesus como fundamento, o firme fundamento. Eu preciso agora saber como eu edifico sobre o fundamento. Quem vai decidir como se levanta em Deus somos nós, irmãos. A gente está numa geração que coloca a culpa em todo mundo. Foi meu pai, foi minha mãe, foi onde eu nasci, foi minha igreja, foi meu pastor. Amado, nós não somos as coisas que aconteceram conosco, nós somos aquilo que nós decidimos fazer com aquilo que nos aconteceu. Eu sei do que eu estou falando, amados, eu lido com muitos jovens, com muitos adolescentes, e são muitas mazelas na mente, amado, que vai sendo arrastada pela fase adulta até a velhice. E pessoas que quando vão olhar já estão com 60, 70 anos, olhando lá para trás, pensando, o que eu fiz da minha vida? A gente não tem tempo, amado, para isso. Agora, o que você decide fazer agora? 2024 vai ser como, amado? Você vai decidir. Eu vou decidir. Ei, eu quero me alinhar ao propósito de Deus. Ei, eu quero construir coisas que vão durar eternamente. Ei, eu não vou perder tempo com aquilo que não me edifica. Ei, eu não vou me distrair. Diga, eu não vou me distrair. Eu não vou me distrair. Amado, presta atenção em conversas. Presta atenção em coisas que estão vindo para te distrair mesmo. Presta atenção. Fica ligado. E o Senhor vai ministrar o teu coração. Para, chega, cessa, sai. Você crê que o Espírito Santo pode dizer para você, entra. Ele pode dizer, sai. Ele diz, fala. Ele diz, agora cala. Aleluia! A gente precisa mais do que nunca, irmãos, contar com a instrução do Espírito Santo neste ano, nesse tempo, nessa hora. Ouvindo e discernindo mesmo a sua voz dentro de nós. Para quando Ele quiser que façamos o que Ele quer, a gente esteja pronto para ouvir. E sabe, Ele quer nos conduzir. Ele quer. Irmãos, Deus sempre quer nos conduzir em triunfo. Sempre, diga sempre, 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 sempre. Sempre. Derrota não foi feita para filho de Deus. Vou falar de novo. Derrota não foi feita para filho de Deus, irmãos. Sempre com Deus nós vencemos. Sempre com Ele nós alcançamos um propósito, a vitória, aquilo que Ele tem para nós. O que exalta Deus, irmão? Derrota ou vitória? É vitória que exalta Deus. Com Ele eu desbarato exércitos. Com meu Deus eu salto muralhas. Não é isso que o salmista diz? Aleluia, Ele é o meu escudo, a minha força, a minha fortaleza. Ele é a minha bandeira, Ele é a minha vitória. Se Ele nos quer, amado, vitoriosos, como vai ser o seu ano de 2024? Diga, vitorioso. Aleluia, vitorioso. Amado, presta atenção em coisas que você já tem desejado há muito tempo. O Senhor foi muito específico dizendo ao meu coração. Coisas que nós desejamos há muito tempo, mas nós não alcançamos essas coisas por causa de distrações. E muitas vezes colocando culpa em pessoas ou em momentos, quando Deus está dizendo para nós, veja prudentemente como andais, como eu ando. Então eu tenho que ver como eu estou andando, porque é nisso que depende, é disso que depende alcançar essa vitória. E olha só, presta atenção como ele diz, eu vou terminar aqui nesse 17, a gente tem ainda uns 10 minutinhos, eu vou orar com você, mas presta atenção aqui, depois que ele diz sobre remir o tempo, ele diz no verso 17, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você percebe que ele está falando tudo do mesmo contexto? Eu era treva, agora eu sou luz. O fruto da luz é bondade, justiça, verdade. Tudo que a luz toca, manifesta. Ou seja, toda luz tem que evidenciar aquilo que está errado. Agora, vede prudentemente como andais, não como nécio, aquele que não entende. Ei, você é a luz, tem que estar fazendo a diferença. Ei, eu sou luz, tenho que estar fazendo a diferença. Vede prudentemente como andais, não como nécio, sim como sábios. Uma sabedoria sobre nós, irmãos. Uma sabedoria peculiar, você entende? Para discernir esses últimos dias. Sabedoria do Senhor.
sabedoria do Senhor sobre nós. Amado, sabedoria sobre os pais nessa geração. Sabedoria sobre nós. Paz sobre a nossa mente, sobre a nossa casa. Eu fico pensando, meu Deus, mais do que nunca, pais precisam de sabedoria nessa geração. Uma sabedoria sobre nós, nos casamentos, na família, no trabalho, uma sabedoria, um discernimento. E ele diz, por essa razão, não vos torneis insensatos. Então significa que uma pessoa pode ser luz e se tornar o quê? Insensata. Uma pessoa pode ter recebido Jesus e se tornar insensata. E achar que essas coisas não tem nada a ver, nada demais. Não, amado, ele está dizendo, fica ligado. Não vos torneis insensatos, mas procure. Então isso é uma coisa que eu busco, isso é uma coisa que eu desejo. É uma coisa que eu preciso discernir, eu preciso buscar e entender qual é a vontade do Senhor. Irmão, preste atenção, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas vamos colocar assim, num sentido geral, nós sabemos a vontade de Deus para várias coisas. Vocês são uma igreja ensinada, graças a Deus por isso. Então, se eu chegar aqui e falar, olha, Deus ele colocou essa doença em você para te ensinar, você vai acreditar nisso? Olha aí, pastor, parabéns, pastor. Pastor ainda fez assim, ufa, glória a Deus, amém? Estão aprendendo direitinho. Não, você já tem informação suficiente de que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por suas pisaduras já fomos sarados. Então você sabe que a vontade do Senhor é a sua cura, não a sua enfermidade, porque Ele deu Jesus para levar a enfermidade. Amém? Essa é uma vontade geral, diga uma vontade geral. Vontade geral, é geral. A vontade do Senhor é que você viva precisando, mendigando, ou um justo nunca vai mendigar o pão. Nunca vai mendigar o pão. Deus é o Deus de toda suficiência. Nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você vê, a gente consegue discernir a vontade do Senhor de uma maneira geral pela palavra. Mas, irmãos, existem coisas específicas de Deus sobre nós e para nós. E Ele está dizendo, busque compreender a vontade do Senhor. Não ande como nécios, sim como sábios. E procurem. É uma coisa... O que é procurar, irmãos? Esses dias eu perdi alguma coisa lá em casa e fiquei procurando. Primeiro que procurar já dá aquela aflição, né? Sim ou não, gente? O ótimo é quando você perde, quando você precisa sair. Não é verdade? Você fica, meu Deus, eu vou ser mais organizado da próxima vez. E aí você está procurando bem na hora de sair. Mas o fato de procurar já te dá essa sensação de, eu quero achar. É isso que eu quero trazer para você. Pega isso. Pega essa coisa de ter que sair e estar procurando. Meu Deus, cadê minha chave? Cadê minha chave? Aí eu achei a chave na ignição do carro. Estava procurando. Ora por mim, meu irmão. Mas já estava lá. E eu procurando. Mas está lá. Mas aquela coisa de procurar. Eu quero achar. O Senhor está falando para nós. Você tem que ter essa mesma intensidade. Eu quero procurar. Eu quero conhecer. Eu quero entender a vontade do Senhor para mim. É como se fosse, se eu não conhecer essa vontade, eu não quero nem dar partida nesse carro, você entende? Eu nem quero. Eu só saio daqui quando eu conhecer a vontade do Senhor. Quando eu entender a vontade do Senhor. Porque estando na vontade do Senhor, amado, não tem como. Nós não vamos perecer. Nós não vamos, ser... Na verdade, tolhidos daquilo que a palavra nos garante para nós. Existem coisas que na vontade de Deus, e só na vontade de Deus é que vamos ter, é que vamos fluir. A vontade de Deus para cada um de nós é o lugar onde nós fomos feitos para funcionar. Sabe, a Bíblia diz, no Salmo 139, o salmista ele diz, quão maravilhoso é pensar nisso, né? Que antes de existirmos, o Senhor já nos conhecia no ventre da nossa mãe. Ainda informe, no ventre da nossa mãe, o Senhor já contava e já conhecia todos os dias da nossa vida. E no seu livro foram escritos tudo ao nosso respeito. Aí como que a gente vai andar nesse tempo, nessa hora, nessa geração? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Não, irmão. Senhor, o que o Senhor escreveu no seu livro ao meu respeito. Senhor, o que o Senhor escreveu no seu livro ao meu respeito. Isso é sobremodo, é maravilhoso, é assombroso para mim. O Senhor me chamou, o Senhor me deu um propósito. Eu quero conhecer, eu quero entrar nessa vontade.
Eu preciso encontrar e discernir isso, irmãos. Nesse último tempo, nessa última hora, a gente precisa ser achado nesse lugar. A vontade do Senhor para nós. O propósito de Deus para cada um de nós não é algo que a gente inventa. Ai, o meu sonho é ser pastor. Ainda fiz assim, né? E se o Senhor estiver te chamando para ser um mecânico, um médico, porque nem todo mundo vai estar nos 5 dons ministeriais, mas pode ser que a luz que tem que brilhar para evidenciar obras de trevas, quem está entendendo? Precisa brilhar sendo um agente de trânsito. Aleluia. Sendo um bom médico, sendo um bom administrador, sendo uma boa cozinheira. E aí a pessoa vai comer aquele doce e vai falar, Deus, esse doce é ungido. Você entende que dá para perceber? Não é? Eu sou a melhor doceira. Por quê? Porque tem sabedoria sobre mim. Porque tem unção sobre mim. Porque não vai adiantar nada, amado. Ele virar no piscar de olhar. E quando a gente vai diante dele, a filhinha. Eu sempre imagino uma filhinha. Estou aqui. Para ele me ver, né? Estou aqui. E aí chegou a minha vez. Estou aqui. E se ele disser, mas eu não te pedi para ser pregadora, não. Irmão, eu vou cair estatelada. Meu Deus, agora que eu descobri. Você entende, amado? Olha a aflição disso. Não, eu não posso chegar diante dele e pensar, não era. Ah, meu Deus. Porque você entende que isso não depende da sua salvação. Salvo você tá, irmão. Glória a Deus aí, glória a Deus. Você não vai para o inferno, amado. Tá tudo bem. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é salvo. A questão toda é, eu não fui salvo por obras. Não foi nada do que eu fiz, mas eu fui salvo para obras. Então, depois de salvo, eu tenho que prestar alguma conta para Deus. Eu tenho que dar alguma resposta para Deus. É isso que a gente está falando aqui. Eu não posso andar assim, como quem não está entendendo nada. Não! Eu preciso estar diante dele e, olha, o Senhor me pediu para fazer isso. E foi isso que eu fiz. O Senhor me pediu para entrar e eu entrei. O Senhor me pediu para sair e eu saí. O Senhor me pediu para falar e eu falei. Porque a questão, amado, não é o que os olhos humanos estão vendo, as pessoas estão vendo, é aquilo que Deus disse ao seu respeito, que vai contar por toda a eternidade. Quando ele diz, olha, vocês precisam discernir a vontade do Senhor. E sabe, irmãos, esses dias eu ouvi uma figura. O seu propósito é como você sendo um navio, presta atenção nisso, é como você sendo um navio. Essa vontade do Senhor para mim e para a sua vida é como se nós fôssemos um navio. E aí pensa, o navio, ele foi feito para estar onde? Onde ele foi feito para estar? Sobre as águas, no mar. Então, quando o navio está ali sobre as águas, no mar, ele está cumprindo o quê? O seu propósito. Esse navio que somos nós, somos o navio, nessa figura, a água seria o mundo. Você entende? Nós somos um navio. Mas nós precisamos estar onde? Trafegando. Vê se você entende, né? Passando pelo mundo. Porque a gente está ali nas águas. Entende? A gente está nas águas. E o navio estar na água, está tudo bem. Porque a luz tem que brilhar onde? Na escuridão. Para manifestar as coisas que precisam vir à luz. Qual é o perigo de tudo isso? Porque as pessoas dizem, eu não consigo viver a vontade do Senhor, porque são muitas associações, é muita gente ao meu redor, muita coisa errada, quando eu vejo, eu já estou lá. Não, amado, preste atenção sobre isso. A questão não é o lugar onde nós estamos, é quem nós representamos. Porque Jesus andou por toda essa terra com pessoas, e em vários momentos, ele continuou sendo aquilo que o Senhor o chamou para ser, o seu Pai o chamou para ser. E quando ele disse, eu sou luz, a gente pensa, uau, ele era luz, é por isso que ele conseguia. Só que aí ele fala o quê? Vocês são a luz do mundo. Olha aí, irmão. Teu irmão mais velho disse que você é a luz do mundo. Você acredita? Se você não acreditar porque eu estou falando, acredita porque ele falou. Ele disse, vós sois a luz do mundo. E ele ainda diz, não se acende uma candeia para colocar debaixo, não é? Da mesa. Ele diz, no velador ali, ele diz, tem que ser alta. Tem que colocar num lugar alto para que ilumine a todos. Ele ainda usa outra figura, ele diz, não se esconde uma cidade edificada
Não se esconde. Como que eu vou esconder uma cidade edificada? A gente consegue ver uma cidade, as janelinhas brilhando. Dá para ver a luz brilhando, irmão. Qual é o único problema da água e do navio? É quando a água começa a entrar no navio. Quando a água entra no navio, o que acontece com o navio? Ele começa a afundar. Então, nessa questão, o Senhor nos chamou mesmo para fazer diferença no mundo. Diante das nossas amizades, do lugar onde nós estamos, onde nós trabalhamos. Todo mundo pode estar fazendo errado. Ai, você é o certinho, né? Sim. Nossa, você não mente, né? Não. Uma vez, eu estava num lugar, a gente nem era casada ainda, eu era noiva. E eu lembro que eu ficava muito aflita no lugar onde eu trabalhava. E eu era secretária. E aí eu atendi uma ligação, o meu chefe estava na minha frente. E aí eu falei assim, só um minuto e tal. Ele falou assim, diz que eu não estou. Eu falei, na minha frente! E aí na minha frente eu fiquei pensando, agora é a hora de eu falar, ele está, mas não vai atender. Porque isso estava falando sobre o meu emprego, entende? Porque a questão estava explicando isso também para minha filha essa semana. A gente não faz porque ninguém está vendo, a gente faz porque é o certo. Não é? Se ele não estivesse na minha frente, eu falaria, ele não está. Sabendo que ele está, só porque ele não estava na minha frente? Não, se ele está ou não está, eu vou falar, ele não vai atender. Eu não vou mentir. E aí eu disse, olha, ele está, mas não pode atender. Aí ele só abaixou o óculos assim, ó. E alguém pode dizer, nossa, mas isso podia custar o seu emprego. Irmãos, emprego não é meu Senhor. Aleluia. Pessoas não são meus senhores nesse sentido. Deus é o Senhor da minha vida. E o temor do Senhor aumentado no nosso coração vai nos livrar de tropeços. Pega essa palavra para você nesse ano. O temor do Senhor aumentado no teu coração vai te livrar, vai me livrar de tropeços. Vou terminar com isso aqui, vou chamar o Ministério de Música já. Olha o que ele diz, se você quer discernir a vontade do Senhor para a sua vida, o que você vai fazer? Não nos embriaguemos com vinho, irmãos. Como eu vou discernir a vontade do Senhor? Enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Senhor, não estou discernindo, não estou conseguindo entender. Calma aí. O Senhor não me quer nécio, o Senhor me quer sábio. Como que eu faço isso? Como que eu consigo discernir a sua vontade? E aí, do nada, você... Entendi. Para você é do nada, né? Mas o que era? É aquele tapume sendo tirado e o edifício sendo erguido. E você está construindo coisas que ninguém está vendo, mas quando for tirada essa placa, as pessoas vão ver o quanto você cresceu, o quanto você avançou. Posso já chamar o pessoal do Ministério de Música, que a gente já vai orar? Nós temos a ceia, esse primeiro culto do ano. Olha que honra. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei até no vídeo que eu gravei, né? Que uma mesa está posta diante de nós. Toda vez que nós nos reunimos, irmãos, tem uma mesa posta diante de nós. E essa mesa da comunhão, nós vamos cear aqui. Ela diz para nós que o que você quer numa mesa de comunhão? Você não quer conversar? É tão verdade isso, irmãos, que se você for num restaurante e não tiver mesa vaga, só tiver mesa com alguém que você tenha que dividir, você não fica desconfortável? Sim ou não? E a pessoa sincera é outra coisa, né? Porque às vezes eu faço o prato e fico assim, ó, esperando a mesa vagar, porque você não quer ficar de frente para uma pessoa que você não conhece. Aí, tá quente, né? Tá frio, né? Vai chover, né? Porque você fica comendo diante de uma pessoa que você não tem intimidade. Mas outra coisa é uma mesa de comunhão. Quando você se senta e você tem o que conversar. E você pode perguntar, e aí, como é que tá? Como é que tá indo? Como é que estão as coisas? E aí você faz pergunta e você ouve a resposta. Diante de nós, nessa noite, está uma mesa de comunhão. E o Senhor, Ele quer te dar chaves para esse ano, amém? Para essa igreja, pastor, para esse tempo, para ser mais efetivo, para ser de fato intencional, para saber quem está, quem não está, para saber o lugar onde você tem que funcionar,
para ser criterioso onde servir, para entender quando deixar, quando pegar, para entender quando falar, quando não falar, para entender onde trabalhar, onde não trabalhar, para entender como lidar com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho. Amém, gente? E o interesse do Senhor é que entendamos essas coisas. E quando sabem que o Senhor quer revelar isso? Amém? Então, amado, eu oro, a minha oração é para que você de fato discirna a vontade do Senhor para a sua vida. Eu quero ler algo aqui para você. Abre a sua Bíblia lá em João. Você já está com seus elementos aí, não é? João 6. Deixa eu ler algo aqui para você. A gente não está aqui hoje, né, com a projeção. O pastor disse que teve um contratempo ali, mas você pode abrir ou só me ouvir aí. Deixa eu ler com você João 6. João 6, o capítulo 6, o versículo 48 diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Você tem noção de que eu ia falar imorrível, não existe essa palavra, é imortal, tá? Você não morre mais. Que mesmo que a sua carne se corrompa, quem morre vivo, vive para sempre. Você entende? Quem deixa esse corpo, só que vivo, vive para sempre. E ainda ganha um corpo novo. A Malu estava perguntando: mãe, como é esse corpo novo? É tipo cheio de brilho, de glitter, de purpurina. Eu falei: tipo isso. Bem brilhante, que vai viver eternamente. Irmão, é muito luxo ser de Deus, não é verdade? Pelo amor de Deus, irmão. Como dizia minha avó, você está com tudo e não está prosa. Vocês ouviram isso? Ela dizia: você está com tudo e não está prosa. Olha que riqueza. Ele diz: eu ressuscitarei no último dia. E ele diz... Ele ainda vai falar, né, que a minha carne é a verdadeira comida no 55 e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber no meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, que me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você percebe que você não recebeu, deixa eu pegar ali o meu. Você percebe que você não recebeu uma vida qualquer? Você já pode ir ficando de pé, irmãos. Você percebe que você não recebeu uma vida qualquer. Diga assim: eu não recebi uma vida qualquer. Eu recebi a vida de Deus através de Jesus. Eu me alimento dele. E por ele eu vivo. Aleluia! Você crê nisso? E por ele eu vivo. Amado, quando nós tomamos esses elementos, nós entendemos uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. Alguém pagou no nosso lugar. Vede prudentemente como andais, Senhor, o preço foi muito alto para eu andar de qualquer jeito. O preço foi muito alto para eu andar de qualquer maneira. Vamos, irmãos, enquanto ceamos nessa hora, nos consagrar mais uma vez ao Senhor. Essa é a minha oração por você, por nós nessa noite. Vamos nos consagrar mais uma vez ao Senhor, a sua vontade, aquilo que Ele tem para nós. Vamos deixar aquilo que Ele já nos pediu para deixar e vamos avançar naquilo que Ele já nos pediu para avançar. Antes de vir para cá, o Senhor me lembrou o texto de Hebreus, quando o escritor aos Hebreus diz: desembaraçando-nos de todo peso e de pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta. Deus não te fez para andar, Deus te fez para correr. Deus não te fez para andar, Deus te fez para correr.